Com a falta de educação financeira, o que foi que as pessoas começaram a ter? Crédito. Sem ter dinheiro. Crédito. O banco disse... Juliana ficou impressionada. Chegou no contra-cheque dela. 79 mil pré-aprovado para veículo. Aí, o que é que o cara faz? Vai lá, faz a simulação e diz assim... R$700 a parcela, se eu der X de entrada, cabe no meu bolso, sem necessariamente ver quanto ele vai pagar no final do... Que é absurdo. Então, assim, a gente teve muito isso no Brasil. Porque o carro era coisa de poucos. O primeiro carro chegou no Brasil em 1897. 897 foi? 1893. Um Peugeot trazido pelo irmão de Santos Dumont. Olha. Henrique Santos Dumont. Inclusive, esse carro se envolveu no primeiro acidente de trânsito do Brasil com Olavo Bilac. Que eram os únicos 2 carros que tinha. Essa história Não, ele bateu numa árvore. E foi? Em 1897, 4 anos depois. Sabe o motivo? Não tem nem ideia. Álcool. Álcool foi. O primeiro acidente envolvendo o carro no Brasil foi por causa da ingestão de álcool. E é engraçado, porque esse veículo, esse Peugeot Voiturette, era apelidada de carruagem sem cavalo, porque ela era semelhante a uma carruagem. E a expressão que a gente conhece hoje, Pedro não, mas a gente, pé na tábua. Pé na tábua. Porque o acelerador dele era uma madeira, parecida parecida com aquela coisa de máquina de costura. Sim. Pé na tábua aí. Pé na tábua, era isso. E esse veículo que Olavo Bilac, o autor do hino da bandeira do Brasil, Sei. ele bateu numa árvore, que a gente chama esse tipo de acidente de choque. Choque é acidente sinistro com elemento fixo. É choque. Bateu no muro, choque e tal. Olavo Bilac, esse carro, a velocidade máxima era 20 km por hora. O pé na tábua era isso. Era para tentar... Enfim, Correr mais um pouquinho. Aí em 1929 só tinha 52 carros em São Paulo. Eu lembro que o primeiro congestionamento foi em 1922, carro com carruagem no teatro ali em São Paulo, gente, Teatro Municipal. Foi exatamente com a Semana de Arte Moderna. Uhum. Foi o primeiro congestionamento que teve. Interessante. Foi carro e carruagem, o pessoal vindo de carruagem, de carro. E foi o primeiro congestionamento mesmo lá em São Paulo, lá no Teatro Municipal. Não sei se você já Não, foi, não foi lá no conhecia, São não. Paulo. Não, já fui. Mas a história eu não conhecia, Foi. não. É porque eu tô sem os dados aqui, mas na década de 60, em Pernambuco, eu acho que só tinha 28 mil veículos. Década de 60. Olha pra 28 aí. mil. Que avanço. De 61 para 81, saiu de 28 para quase 300. E a gente está falando de um momento que não era de boom da economia. 80 e pouco. Aí, só que foi crescendo exponencial. Então hoje a gente tem 3 milhões de veículos em Pernambuco. As vias praticamente nas mesmas estruturas. Por quê? Porque o ex-prefeito de Bogotá, ele fala, Henrique Penhalosa, ele foi ex-prefeito 2 vezes. Ele diz o seguinte: a cidade evoluída não é aquela que os pobres andam de carro, mas aquela em que até os ricos andam de transporte público. Para nós aqui, é o contrário. As pessoas quem pensam. anda de transporte público é miserável, é o liso. Se você, por exemplo, vender seu carro para dar entrada numa casa e estiver pegando um ônibus, as pessoas dizem assim, ó, quebrou, tá liso. É verdade. E é por isso que traz essa sensação de... eu tenho um Fox 2014. Falta 3 parcelas, né, amor? 4. Pra quitar. Eu tô doido pra quitar. Pra quê? Pra deixar de pagar. Mas tem gente que tá no financiamento, ainda tá faltando 6 meses, ele já tá pensando o carro que ele vai trocar, porque a necessidade de ter um boleto é enorme. Pense num povo pra gostar de boleto. Mas isso aí tem muito do que eu chamo marketing do carro. Siena, mais que um carro, uma conquista. Olha. Fujam, quem dirige fez por merecer. Olha.
Estilo, ou você tem, ou você não tem. Olha, EcoSport, bem-vindo à vida. olha. Então, o carro, ele exerce um papel não apenas de te levar um lugar para o outro. Eu tava falando que eu tenho um Fox 2014, atende todas as minhas necessidades, Lenilson. Todas as minhas necessidades. Agora, tá começando a quebrar, não sei o quê, mas tem pessoas que a cada 2 anos troca de carro, a cada 3 anos troca de carro. Nada contra, porque eu acho que as pessoas têm que fazer o que... Mas tem gente que vai no embalo, não é uma coisa consciente. Se é consciente, não. Eu pago caro mesmo, acho que isso é ruim pro meio ambiente, tal. Mas isso é uma coisa que eu não abro mão. Tem coisa que eu não abro mão também. Tem coisa que eu não abro mão. Não abro mão, por exemplo, de final de semana assistir Netflix. Tem coisas que você, né? Por exemplo, eu não abro mão de todo ano. Esse ano, a gente já foi pra Foz do Iguaçu, Paraguai, Olha. ali comprar umas coisinhas. E mês passado, Maceió. 4 dias. A gente vai esse final de semana. Mas os avós dele moram em Maceió. É bom de... Olha só, basicamente meu dinheiro é pra comer umas coisas boas de vez em quando, que não dá pra ser muito, E viajar. e viajar. Sabe por quê? Porque a gente tá cansado de comprar coisas. Eu compro esse iPhone, esse é 7. Aí eu compro o 12, daqui a pouco tem o 13, daqui a pouco o meu amigo tem o 14, e a gente sente aquela sensação maravilhosa de adquirir aquele carro novo e tal, e daqui a pouco... eu esqueci. Abraham Harold Maslow. Ele diz: quando você quando uma necessidade sua é conquistada, surge outra no seu lugar. Então, melhor do que comprar coisas é viver experiências. Então, hoje minha vida, eu tenho uma restrição de gastos. Então, por exemplo, esse celular é um iPhone 7, que era de Juliana. O dela quebrou, ela comprou outro. Eu digo, pronto, eu fico com o teu. Então, e me atende bem. Agora, se eu realmente... Não, porra, mas é porque a câmera do tal é melhor e eu gravo vídeo... Porque o nosso cérebro, ele quer nos dar o prazer imediato. Por isso que quando a gente tem uma coisa para fazer, tem que estudar, para faculdade tal. Aí o cérebro diz assim, porra, mas deita só mais um pouquinho, porra. Então, o nosso cérebro, eu já fiz curso de PNL, Programação Neurolinguística, ele tá ali querendo nos dar o prazer, que, claro, é o papel dele. Que a gente sinta prazer o tempo todo, só que isso não é sustentável. Ter prazer o tempo todo não é sustentável. Não é sustentável. Se eu sair daqui, eu quero passar num lugar aí para comprar uma cartola bem gostosa. Aí amanhã eu vou tomar café não sei aonde, jantar não sei aonde. Então você não consegue. Eu quero comprar o carro melhor. Então tem gente que vive querendo atender essas necessidades e se endividando. Então a educação financeira, a falta dela, foi o que fez a gente ter hoje muito carro na via. Aí você diz assim, mas por que a pessoa não é para ter um carro? Não. Mas as pessoas, elas se desfazem muito rapidamente. Eu compro um carro zero, o meu vai para outra pessoa. E essa pessoa que comprou esse, vai vender o dela, que vai para outra pessoa. E a gente não tem uma cidade sustentável, cheia de carro, porque eu conheci uma família, professora da Unicap. Aliás, professora da Federal. 2 filhas na Unicap. E um filho, que já era formado. 4 carros dentro de uma casa em Setúbal. Pior, as 2 filhas que hoje já são formadas, estudavam na Unicap, ambas, à noite, em blocos diferentes, porque eram cursos diferentes. Mas as 2 iam de Setúbal para a Católica de carro, cada uma no seu. Rapaz. Porque o carro, ele tem isso, dessa coisa do... É minha liberdade, é o meu... É do empoderamento. Eu costumo chamar muito de empoderamento. mesmo. Tem razão. E tudo bem, mas porque quando a gente fala assim, parece que a gente tá ditando uma regra que ninguém pode fazer isso. Não, tá fazendo consciente, tá consciente dos riscos, do que isso afeta, beleza. Mas boa parte das pessoas vão na onda da propaganda, na onda dos amigos, na onda do exemplo que se recebe.